Boa noite, seja bem-vindo ao Grandes Negócios. Hoje damos destaque à Frulact, uma empresa familiar criada em 1987 que ao longo dos anos tem crescido e inovado. O retrato é da jornalista Marina Conceição. Está no top 5 europeu desde 2006. A Frulact é a única empresa portuguesa que faz preparados de fruta para a indústria agroalimentar e tem todas as grandes multinacionais como clientes. Danone, Nestlé, Yoplait, Pascual, Lactalis e Lactogal são apenas alguns exemplos. Os produtos desenvolvidos pela Frulact têm várias aplicações na indústria. Podem ser adicionados a iogurtes, gelados ou bebidas. E podemos encontrá-los um pouco por todo o mundo. A Frulact está presente em mais de 25 geografias e tem 7 fábricas em 5 países. 3 unidades em Portugal, uma em França, Marrocos, Argélia e a mais recente na África do Sul. A primeira unidade industrial construída fora de Portugal foi em Marrocos em 1998. No ano 2000, a empresa fez uma parceria com um investidor local para entrar na Tunísia, mas a gestão partilhada não correu bem e a Frulact saiu do negócio poucos anos mais tarde. Foi com a compra de uma fábrica francesa em 2006 que a empresa da Maia ficou nas 5 maiores da Europa. Depois disso, seguiu-se a fábrica na Argélia e uma outra em França que levou ao encerramento da primeira unidade comprada em território francês. Em julho deste ano, arrancou a produção na África do Sul. Um investimento de 10 milhões de euros que vai permitir entrar mais facilmente nos países que pertencem à Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Com esta nova fábrica, numa nova geografia, a Frulact espera atingir o objetivo que persegue há 5 anos, chegar aos 100 milhões de euros de volume de negócios já em 2013. Este ano, a empresa portuguesa vai faturar mais de 80 milhões de euros. A Frulact produz 60 mil toneladas de preparados de fruta por ano. Cerca de metade desta produção é feita em Portugal, mas 95% do que é produzido nas fábricas nacionais vai para exportação. Contas feitas, o mercado português representa menos de 3% do total da faturação da empresa. As exportações para a Europa pesam mais de 70% do negócio da Frulact, um número que o presidente da empresa quer reduzir para 50% até 2015, de forma a reduzir a exposição ao fraco crescimento económico do velho continente. Além da internacionalização, a Frulact está também focada na inovação. Depois de alguns anos no papel, a empresa abriu este ano o Centro de Inovação e Tecnologia Agroalimentar na Maia. Negócios são negócios. Olhamos para a história desta empresa familiar com João Miranda, presidente da Frulact. Obrigada por estar aqui connosco no Grandes Negócios. Vamos falar aqui um bocadinho do nascimento da empresa em 1987. Como é que tudo isto surgiu? Como é que surgiu a ideia? Como é que foi começar esta empresa? Bem, este projeto surgiu com uma ideia do meu pai, que vem exatamente de uma área de negócios. Ele era técnico na área de laticínios, por isso desenvolveu aí o know-how também dos preparados de fruta, que na altura eram importados da Europa. E surgiu esta ideia de projeto porque na altura também eu tinha essa vontade de ter uma empresa e desenvolver algo em paralelo com os meus estudos. E o meu pai, apesar de não ter tanto para o seu projeto de vida, ter uma empresa ou ser empresário, digamos, ajudou nessa construção e foi vital para que nascesse a Frulact com o seu know-how, com o seu conhecimento também daquilo que é a atividade industrial e daquilo que é a área alimentar e foi o grande suporte para o arranque, digamos, do projeto Frulact. Mas sei que no início queria seguir sozinho. Nunca quis seguir sozinho. Mas queria um pouco seguir o seu caminho, não era? Eu queria, um bocadinho, talvez, por irreverência minha. Agora olho um bocadinho para os meus filhos, também já têm a minha idade na altura, tinha 19, 20 anos, e vejo também o quanto teria sido difícil para o meu pai gerir essa situação. Por isso eu quis deixar, na verdade, os estudos, quis trabalhar, fui trabalhar. Trabalhei em 2 empresas, mas o meu pai sempre esteve presente, digamos, esta minha vontade, tinha, digamos, essa oportunidade e, digamos, que foi no fundo do quintal do meu pai que tudo nasceu e ele fez aí um pequeno investimento
um pouco no sentido de ver até que ponto é que o filho irreverente e com esta ideia, se sim ou se não, ou se era mais, digamos, uma daquelas ideias próprias da juventude. E que investimento é que foi feito na altura? Agora, para podermos também olhar... Convertido em euros, foram 50.000 euros. Um pequeno investimento, no fundo. E essa ideia veio precisamente porque os preparados de fruta era uma coisa que não se fazia cá em Portugal? Não se fazia cá em Portugal. Também o segmento na área dos laticínios e iogurtes, principalmente, começava a desenvolver-se. E era muito complicado para as empresas presentes no mercado diversificarem com novos frutos e novos preparados. E foi, na verdade, aqui uma oportunidade, porque os volumes a importarem também, a serem importados, tinham que ser grandes, tinham que ser campeões completos, o que, com um shelf life tão curto, uma vida, digamos, de produto, uma validade tão curta, obrigava também as empresas a fazer um grande investimento e mobilização, e muitas vezes não conseguiam também ter a utilização da totalidade do produto. Por isso também apoiaram e deram suporte a que a Frulato também pudesse, digamos, ser uma alternativa. E qual é, no fundo, o segredo da longevidade da empresa, quer dizer, que nasceu em 1987, estamos agora em 2012 e a verdade é que tem crescido, tem inovado. Qual é, no fundo, o segredo para uma empresa familiar ter crescido e ainda se manter, ainda para mais, no top 5 europeu, como vimos também aqui na PESA? Veja, julgo que não há muitos segredos. Afinal, só passaram 25 anos e não há assim tantos segredos. Mas é verdade que durante todo este percurso houve momentos-chave e orientações-chave que fizeram com que chegássemos até aqui. Acho que houve um primeiro grande momento, que foi a decisão de passarmos do fundo de quintal, como eu há pouco transmiti, para uma empresa que pudesse, na verdade, ter uma abordagem mais internacional. E aí foi quando nós fizemos a primeira grande fábrica, aí já com um investimento de 3 milhões de euros em 1992. E aí foi a grande aposta da família. Eu diria que aí houve um ato de coragem que eu mesmo reconheço que se calhar hoje teria alguma dificuldade em arriscar tanto, mas devo também à coragem também de toda a família, do meu pai e do meu irmão, que acharam que sim, que valia a pena. Portanto, na altura achou que podia arriscar porque tinha, no fundo, uma almofada e também, se calhar, porque as condições eram outras? Nós tínhamos que, obrigatoriamente, ganhar no mercado externo. Ou seja, nós entendemos que durante aqueles 3, 4 anos iniciais, reparamos que os players eram gigantes, que em Portugal não tínhamos concorrência, mas tínhamos concorrência do exterior, da Alemanha, de Espanha, de França. Tínhamos consciência também que que não tínhamos, digamos, fábrica, que não tínhamos condições para abordar os mercados externos. E tínhamos também a noção clara que, se queríamos dar, digamos, ao projeto a sustentabilidade, teríamos que conseguir outra dimensão. A dimensão só se ganha com na verdade, exportação ou internacionalização. E aqui foi um acreditar e acharmos que tínhamos competências e que éramos capazes. E foi o que fizemos, foi investir e foi entrar pelo mercado espanhol dentro e fazer todo o trabalho de campo. Com muita persistência, com muita resiliência, com muitas dificuldades, com muito esforço, mas muito gratificante, porque chegamos a 1996 e estávamos já com uma imagem em Espanha e a exportar para a Espanha, e a partir daí sentimos que, na verdade, podíamos traçar percurso de outra forma. Por isso, esse foco, digamos, foi fundamental. E a primeira fábrica que abriram fora de Portugal foi em Marrocos, depois da Tunísia, mas numa primeira fase isto não correu muito bem. Sim, não correu muito bem. Aliás, há muitas coisas que não correm bem durante 25 anos, não é? Na Tunísia não correu bem, em Marrocos não correu bem, depois na Tunísia voltou a não correr bem, por razões completamente diferentes, mas acabamos sempre por, quando nós estamos com níveis de autoconfiança elevados, independentemente de todas as cautelas que possamos ter, vamos para um mercado cheios de vontade,
achamos que já estudamos tudo, achamos que já conhecemos tudo, achamos que temos todas as variáveis críticas dominadas e quando chegamos ao mercado a realidade é completamente diferente. Não é? E somos confrontados com situações completamente distintas e que não vêm nos roteiros, que não vêm nos livros e que não passaram sequer pela nossa imaginação. E porquê as fábricas nestes sítios, nestes países onde estão? Temos fábricas em Portugal, claro, em França, Marrocos e África do Sul. Porquê estes países? Veja, o crescimento normal, nós entendemos que devemos desenvolver um crescimento criando uma mancha geográfica de influência. E por isso nós na Europa temos essa mancha construída com a Península Ibérica, depois evoluímos naturalmente para a França e para o Benelux, e por isso toda essa região é uma zona, uma região de influência Frulact, é uma região com forte influência e presença da Frulact. E o contrário, ou seja, com uma forte notoriedade conseguida pela Frulact. Depois o Norte de África e o Médio Oriente foi também outra área geográfica que nós definimos, que deveria ser uma zona de influência nossa. Interessante que a decisão do Norte de África foi tomada em 1996, sensivelmente. Antes de evoluirmos para a França, porque achávamos que ainda não tínhamos verdadeiramente a estrutura organizada e a equipa capaz de abordar um mercado, diria, mais exigente em termos não de qualidade, mas até no interface com o próprio cliente. E por isso entendemos que deveríamos derivar e ir para um mercado não tão exigente. E colocamos no prato da balança duas hipóteses. Estudamos dois mercados, um foi o mercado brasileiro e outro foi o Norte de África e Médio Oriente. E porquê então a escolha do Norte de África e do Médio Oriente em detrimento da escolha do Brasil, que agora está tão na moda? Eu devo-lhe dizer que hoje, passado estes anos todos, acho que a decisão foi a melhor decisão, foi o Norte de África e Médio Oriente. E também devo confessar que essa não foi a minha escolha. Foi a escolha de quem, então? Foi a escolha dos restantes acionistas que acharam que deveria ser, digamos, aquela orientação, e eu acatei normalmente. A verdade é que o mercado Norte de África e Médio Oriente tinha características e tem características ainda que faz com que o mercado tenha grande apetência para o nosso tipo de produtos. Ou seja, há uma influência do mercado francês e da cultura francesa, dos hábitos de consumo de iogurtes e produtos lácteos, etc., que é onde as nossas matérias-primas se integram, no final de contas. Não é? E os consumos per capita de iogurte são tendencialmente para crescer e para chegar aos consumos de nível europeu. Quer dizer que a oportunidade estava lá, mas ao mesmo tempo havia outras questões de índole mais cultural, mais de segurança, mais política, mais variáveis que, no final de contas, acabavam por ser também algo complicadas. Nós conseguimos, com este percurso, marcar uma presença muito forte naquele mercado. E, como disse há pouco, temos lá duas fábricas, uma na Argélia e outra em Marrocos. E este ano reforçamos com uma segunda fábrica também em Marrocos. E a partir de Marrocos temos uma plataforma que não só serve o mercado marroquino, mas que serve também a Tunísia, a Líbia, e nós já estamos a fornecer novamente a Líbia e o Egito, a Arábia Saudita, o próprio Irão. Nós conseguimos fazer nós mesmos diretamente, e essa é uma outra orientação estratégica que nós temos, é que são as nossas diretamente. Ou seja, não utilizamos agentes, não utilizamos representantes, são as nossas equipas comerciais e técnicas que se deslocam aos diversos mercados, aos clientes, onde quer que eles estejam. Por isso, esta posição no Norte de África, nós conseguimos, em 10 anos, digamos que marcamos esta posição forte. Temos que deveríamos dar mais um salto, principalmente por esta dependência e este risco que é estar exposto, digamos, a uma Europa que não cresce, uma Europa que não nos deixa criar valor,
Uma Europa onde nós só podemos crescer ganhando aos nossos concorrentes posições. E isso não é a melhor forma de crescer. Portanto, estão a trabalhar, no fundo, também como vimos na peça, para reduzir um pouco essa exposição à Europa. Exatamente. Nós temos hoje uma exposição de cerca de 70%, grosso modo, e queremos, até 2015, chegar aos 50%. Por isso, este esforço que fizemos de investimento também na África do Sul, um mercado que estudamos, que analisamos durante os últimos 2 anos e que identificamos também como um mercado com grande potencial de crescimento. Aliás, toda aquela região do SADC, espera-se que nos próximos 15 anos será a região do mundo com mais crescimento. E como é que está a correr esta fábrica na África do Sul? Também tem o objetivo depois de chegar a outros sítios, não é? Sim, sim. Está a correr bem, está a correr bastante bem. Estamos muito contentes. A nossa equipa já conseguiu arrancar com a unidade. Já temos integrados todos os processos, como é o nosso hábito também. Nós temos uma plataforma em termos de funcionamento. Temos uma plataforma na Maia que gera todas as unidades industriais no exterior, seja ao nível comercial, seja ao nível de desenvolvimento de produtos, seja ao nível de tudo o que é gestão industrial, planeamento, supply chain, etc. Está tudo concentrado, digamos, na Maia. E já fizemos essas integrações todas e temos, digamos, uma equipa que conseguiu arrancar tal como previsto no dia 1 de julho, que foi esse o nosso grande objetivo. Pergunto-lhe se, apesar de já estar presente em vários mercados, se pensa noutros mercados a explorar. E se sim, quais são esses mercados? O grande objetivo da Frulato é globalizar-se. Ou seja, nós, se queremos verdadeiramente ser um player na Europa, temos que ser, digamos, com relevância, temos que ser um player global também. E por isso nós temos que continuar com este processo de globalização da nossa atividade. E olhando para as geografias que estamos hoje, eu acho que nós conseguimos fechar a África, entre aspas. Ou seja, estamos nos dois extremos, onde na verdade o consumo está, onde há uma classe média a emergir, onde há crescimento económico. E com isto também estamos a prever que no futuro a África vai crescer também, a África mais subsaariana, a África mais central também vai crescer. E a nossa presença já existe e por isso vamos tirar os nossos frutos disso também no futuro. É esse o nosso grande objetivo. Mas agora temos que olhar para outras geografias, porque a Europa, como disse, está, digamos, anémica. Já sentem a crise nos vossos produtos, não é? Sim. Há um decréscimo, no fundo. Há um decréscimo de consumo, de produtos com valor acrescentado, que é onde nós nos posicionamos também. E por isso, claramente, temos que não é fugir da Europa, é sair da dependência da Europa. Por isso temos que crescer fora da Europa. E que novas geografias poderão ser essas? Veja, há diversas geografias que estamos a estudar. Nós temos que, primeiramente, consolidar estes investimentos que efetuamos, digamos, em 2012, 2011, 2012. Como já referi, a África do Sul, a nova fábrica também em Marrocos e o Centro de Inovação, o Frutec. Mas entendemos que o mercado onde nós seguramente ou a região onde nós nos vamos localizar nos próximos 2 anos será no continente americano, seguramente. América Latina? Não tem que ser agora necessariamente. Há muito investimento, não só no Brasil, mas na Colômbia. Não tem que ser necessariamente, nem tem que ser num dito país emergente. Porquê? Portanto, mesmo a América do Norte, mesmo um país mais desenvolvido. Sim. Porque nós temos que estar onde haja uma procura para os nossos produtos. E nem sempre um país emergente tem procura para os nossos produtos. Tem que haver hábitos de consumo que entrem dentro do perfil dos nossos produtos. E, na verdade, o Canadá entra perfeitamente, os Estados Unidos entram perfeitamente, o México entra perfeitamente, a Colômbia também entra, o Brasil também entra. Por isso, há aqui algumas pistas que estamos a estudar e seguramente vamos, nos próximos 2 anos, esperamos, tocar, eventualmente, esses mercados. Fala-nos aqui um bocadinho da Frutec. Também, a verdade é que a Frulact aposta muito na inovação. É essencial também para o produto que vende, no fundo, estar sempre a antecipar tendências e a inovar.
Sim, a nossa atividade tem uma característica muito própria e que faz com que também o sucesso da Frolate tenha sido, digamos, assente nessa aposta, que é na aposta de conhecimento e inovação. E porquê? Porque as dinâmicas de mercado cada vez são mais rápidas. Os produtos cada vez surgem mais rápido nas prateleiras, desde a ideia até ao produto estar na prateleira cada vez é mais rápido. E por isso nós temos de estar verdadeiramente preparados. E também temos que ser rápidos a antecipar aquilo que são essas tendências do consumidor. O que é que verdadeiramente um consumidor numa determinada geografia espera, o que é que necessita verdadeiramente. E isso nós temos que saber estudar, temos que saber antecipar, digamos, essas tendências e essas necessidades, essas expectativas do consumidor. Nós temos uma realidade, como disse, muito específica, que é cerca de 12% dos nossos produtos. Nós temos cerca de 900 referências de produto acabado. E cerca de 12% do nosso produto, das nossas referências, tem fim de vida todos os anos, ou seja, saem de linha. Se nós não temos a capacidade de regenerar novos produtos, de criar novos produtos para substituir estes que acabam o seu ciclo de vida, nós mesmos vamos cair cerca de 12%, 10% ou 12%. Por isso nós temos de ter essa capacidade contínua de estar a criar novos produtos e a criar produtos que estejam alinhados com as expectativas do consumidor. Porque senão podemos desenvolver produtos, mas não vamos seguramente entrar digamos, num processo de venda. E isso é fundamental. Nós temos tido, nos últimos anos, temos conseguido fazer crescer aquilo que é também aquilo que foi uma orientação em termos estratégicos da Frolate, que é nós não vamos esperar que os nossos clientes nos peçam o que quer que seja, nós vamos ser proativos. E vamos ser nós a estimular o cliente para aquilo e vamos dizer ao cliente aquilo que são verdadeiramente as tendências ou aquilo que pode ser verdadeiramente uma inovação ou algo que vá de encontro a uma necessidade do próprio consumidor. E hoje já temos dentro daquilo que são os lançamentos de produtos, dados do ano passado, por exemplo, 60% dos produtos que foram lançados pelos nossos clientes foram propostas nossas. Ou seja, nós já conseguimos substituir-nos também aos clientes naquilo que é mesmo a sua orientação, muitas vezes em termos de marketing, etc. Já fazemos uma parte desse trabalho, de análise de mercado, de estudo, de desenvolvimento de produto e do seu posicionamento. E isto é integrar cada vez mais a montante naquilo que é a própria concepção do produto e o alinhamento com o próprio mercado e é fortalecer a nossa relação com os nossos clientes. Pergunto-lhe, sendo uma empresa exportadora, 95% do produto em Portugal vai para fora, até que ponto é que está a ser afetado por esta greve dos portos que vai ser prolongada? Nós não somos. Nós não somos afetados porque, digamos que os nossos produtos saem via caminhão e por isso não temos aí um impacto nessa questão. Lamento porque é um esforço que eu acho que todas as empresas portuguesas estão a fazer e acho que definitivamente as empresas deveriam merecer um bocadinho mais de atenção porque eu acho que as empresas têm contribuído para que esta crise não seja uma crise tão profunda. E a AICEP, de resto, está a levar a cabo um projeto que identifica 31 mercados para onde as empresas devem seguir. O que é que lhe parece este projeto? Parece-lhe útil à partida que haja um texto, um documento que dê, no fundo, uma indicação às empresas para onde devem seguir por forma a internacionalizarem-se? Eu não conheço de forma... Ainda não é Eu não conheço muito bem, eu sei quais são as linhas orientadoras e parece-me na globalidade bem, sendo que os detalhes às vezes podem fazer a diferença. Eu acredito que é fundamental em Portugal definir-se aquilo que é a nossa oferta.
definitivamente. Nós não podemos continuar a estudar mercados só por estudar. Muito interessante aqueles estudos que o ICEP fazia, não sei se continua a fazer, do ABC de mercados, etc. Muito interessante porque temos uma visão macro dos mercados. Mas nós não precisamos de visões macro, nós precisamos de visões mais refinadas sobre aquilo que são verdadeiramente aquilo que é a procura daquele mercado e se essa procura, entre aspas, casa com a minha oferta. E por isso eu acho que o trabalho do ICEP, e eu acho que é essa a orientação, é que encontrar nos diversos mercados oportunidades. E essas oportunidades são exatamente as oportunidades que casam com a oferta que nós possamos ter em Portugal. Eu, dentro da fileira do agroalimentar, sei que esse trabalho está a ser feito e eu também contribuí para estive durante 3 anos a trabalhar no arranque do polo de competitividade da fileira agroalimentar e sei que da forma como articulamos com o ICEP e o alinhamento, no final de contas, que nós estabelecemos foi exatamente esse. Nós identificamos, nós, Polo, identificamos qual é a nossa oferta, ao mínimo detalhe, até ao pormenor mais ínfimo. Nós podemos exportar queijos, sim, mas qual? Com código pautal. Nós podemos exportar azeite, sim, mas qual? E isto é fundamental que haja este intelligence, no final de contas, para que as empresas possam saber que têm um mercado, algures no Vietnã, que importa umas cebolas XPTO, não sei, não faço a mínima ideia, mas que nós temos cá essas cebolas. Ótimo, fantástico. Mas eu acho que o trabalho tem que ser direcionado exatamente dessa forma. Mais afunilado. João Miranda, muito obrigada por ter estado aqui connosco no Grandes Negócios. E agora, tempo para ouvirmos os empreendedores que durante a semana no ETV contam a sua história. Uma empresa de GPS que aposta em inovação, um estudo que indica o caminho para a internacionalização, uma empresa de software para edifícios verdes, um site que agrega descontos e uma empresa têxtil que tem resistido à crise. São as histórias desta semana. É a empresa líder de sistemas de localização e navegação. É uma empresa holandesa que tem 3.500 colaboradores em todo o mundo. Temos escritórios em mais de 40 países. Estamos em Portugal desde 2006 e a nossa missão é proporcionar aos nossos utilizadores a melhor experiência de navegação em diversas plataformas de hardware. A TomTom é conhecida também pela inovação e pelas tecnologias revolucionárias que tem trazido para o mercado e eu aproveito para destacar uma tecnologia de sistema de informação de trânsito em tempo real, TomTom HD Traffic. A preocupação este ano do estudo foi tentar perceber como é que o caminho da internacionalização podia ser feito. Portanto, mais do que um estudo de conjuntura, os anteriores foram muito vocacionados para uma perspectiva interna. Nós tivemos a preocupação este ano de perceber que tipo de caminho estava a ser feito para a internacionalização. E, de facto, há um dado que é muito curioso e muito sintomático, eu diria, é que quando se pergunta aos empresários e aos gestores portugueses, nós tivemos este ano quase cerca de 500 inquiridos entre empresários e gestores, portanto um número bastante significativo, desculpe, e relevante, e prova-se que 49% dizem que houve uma melhoria na competitividade externa na internacionalização das suas empresas. O Brasil, Angola, Moçambique aparecem como os 3 mercados de preferência que vislumbram que a internacionalização deve ser feita ou já está a ocorrer inclusivamente. Fornece soluções de software para gestão integrada de edifícios inteligentes ou gestão de eficiência energética em edifícios. Portanto, obviamente, se forem um bocadinho mais inteligentes, facilita a vida, mas não é só o enfoque em edifícios inteligentes. Neste momento estamos a apostar muito forte no mercado europeu, portanto, onde ainda há ou está a haver, apesar da crise, uma sensibilização muito grande para a questão verde e onde o nosso produto, acreditamos nós, que traz um valor acrescentado na parte da poupança e da eficiência energética. Portanto, isso irá permitir reduzir faturas, custos e isso será também, obviamente, um fator de diferenciamento para as empresas no dia de hoje. A marca forretas.com também tem um posicionamento um pouco humorístico que, enfim, nos tempos que correm ajuda também a ganhar algum goodwill
face ao serviço que propõe. Com todas estas questões económicas que o nosso país tem estado a sofrer, é natural que haja uma retração do consumo, e ainda agora falou numa peça anterior sobre isso, e estes sites acabam por ter a importância de permitir, pelo menos a uma grande parte da população, continuar a usufruir de bens e serviços que hoje em dia teriam maior dificuldade em aceder. O mercado têxtil na temporada primeira desceu cerca de 11% e a C&A conseguiu manter-se ao mesmo nível que a anterior, com o qual daquelas empresas que têm vindo a perder estáveis, o que é de alguma forma positivo. O nosso cliente tem-se mantido, temos uma cota de mercado bastante sólida e somos líderes, com o qual temos um cliente também muito diversificado. Não noto que haja uma diferença do tipo de cliente nas nossas lojas. Hoje as compras são mais por necessidade, não tínhamos tanto aquela compra de impulso de há alguns anos, e é um pouco por aí que tem sido a alteração do consumidor. Fica por aqui o Grandes Negócios. Obrigada pela companhia. Até a próxima.